Saudações, Gabriela de Satê. Hoje eu vim explicar para você o motivo ao qual eu escolhi o rock como meio de se entender a história e como uma forma de também entender o povo originário. Muitas pessoas questionam eu, como indígena, ter feito uma pesquisa acadêmica voltada para um estilo musical que se pensa ser de classe média alta, mas não, o rock é um estilo musical preto, negro, uma música que vem de um confronto e também de uma ruptura geracional. Mas no meu caso foi uma situação bem peculiar. Eu estava estudando graduação ainda, quando me veio a ideia de fazer trabalhos em relação à música indígena e às oralidades. E nesse percurso em que eu estava pensando no meu projeto final de apresentação à faculdade, meu pai adoeceu bastante e veio encantar, o que me deixou muito sem estrutura para pensar em pesquisas ou em algo dessa natureza. Mas eu continuei tentando a investida de trabalhos que voltassem sobre as músicas indígenas registradas em livros como de Jean de Lery. Esses projetos que eu fiz, eles não foram aceitos. Fiz alguns e na minha história oral, mas como uma aluna de graduação, o método da história oral ainda é hoje um ponto de conflito em algumas universidades, porque não aceita a história oral como método, e ela é porque ela é a base de conhecimento dos povos originários e dos povos pretos do nosso país. Então, com essa questão do encantamento do meu pai, eu ouvi muito rock. Era uma música que me dava um conforto, influenciada também pela escuta da minha irmã. E essa música começou a fazer parte do meu dia a dia. Como eu não entrava na universidade com as temáticas que eu havia sonhado, eu pensei em fazer um projeto sobre rock, que eu falei, vai ser bem criativo, talvez eu entre. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei em segundo lugar na UF, no mestrado, com essa temática, e trabalhei com rock brasileiro, mas aprendendo todas as ferramentas e as nuances de se trabalhar com história oral, com um grupo que está sempre sendo invisibilizado e não escutado na história do nosso país, que é o povo originário. E eu queria trazer essa história da minha mãe para a história como ciência, e eu sempre escutava que com a minha formação apenas em mestre, como mestre, eu não tinha autonomia para confrontar todos os saberes, dissertações, teses que diziam que o meu povo estava extinto. Mas eu, nesse período, também comecei a gravar e guardar os registros com a minha mãe. E tentei no doutorado eu tentei fazer algo que voltasse para a música indígena, também não passei. E passei com, novamente, uma ideia super criativa, que foi o rock feito por mulheres, que na tese eu venho até desdizer um pouco do que eu disse na dissertação. E é um trabalho importante para a história da mulher no Brasil, da mulher que trabalha, da mulher musicista. E, para além disso, foi o trabalho que me deu, digamos, a base aqui para eu escrever aquilo que eu queria fazer, que é esse livro Guerreiras, que eu entreguei à banca junto com a tese. O nome da tese é Afrodite Se Quiser, as mulheres que fazem música no Brasil nos anos 80, e entreguei junto o livro Guerreiras, que é uma escrita em oralidades de mulheres que narram os seus percursos nesta vida, nesse tempo, e contam assim uma versão da história do Brasil. Então tudo tem um significado, nenhum trabalho indígena ele está desassociado da sua ancestralidade. Ele tem uma relação. E no meu caso, como não era aceito os trabalhos que eu propunha, vamos fazer um que eles querem. E aí eu faço a parte aquele que eu sonho. Depois do Guerreiros, eu lancei também aqui o Boa Céu Show, que é o primeiro livro em história oral, né, que fala diretamente com o povo puri, não é o falar sobre, não é o falar sobre o povo indígena, é falar com. Então, muitas vezes falar com é cerceado pela academia, pelas suas regras. Como eu não fiz pela academia, eu fiz na liberdade,
ele entrou com pinturas que são de autoria minha, com relatos de vários puri da Serra da Mantiqueira, que é a região onde eu sou enraizada. E também eu posteriormente publiquei um artigo chamado Protagonismo das Mulheres Indígenas na Música, porque música indígena há de ser considerada como música brasileira. E o meu sonho de Satê é uma das canções que são inspiradas e eu canto, ter um solo de guitarra. Olha, muito grata por me ouvir, Satê. Se quiser saber mais dessa história, me procura.